Todo mundo já terminou alguma coisa na vida, seja um namoro, uma amizade, um emprego, uma fase, ou então uma versão de si mesmo que já não cabia mais em você, né? A gente cresce achando que término é sinônimo de fracasso, que se acabou é porque deu errado. Mas ninguém fala das vezes em que o erro, na verdade, é continuar. Tem coisa que termina com briga, tem coisa que termina com silêncio, e tem coisa que termina só dentro da gente mesmo. Tipo quando a gente acorda num dia e percebe que aquilo já não representa mais, sabe? O mais louco é que nem todo término vem com alívio imediato. Às vezes a gente fica com aquela saudade, aquela dúvida, às vezes até uma culpa. É um tipo de pensamento clássico, né? Ah, e se eu tivesse tentado mais um pouco? E se eu tivesse dado mais uma chance? Mesmo quando lá no fundo a gente sabe que não dava mais, né, pra continuar. A gente termina relações, mas não termina os sentimentos assim do nada, né? A gente termina ali um contrato, mas um certo tipo de trauma ainda continua. Os vínculos eles vão se encerrando, mas a memória ela insiste em aparecer no meio, sei lá, de um banho ou enquanto você tá dirigindo, indo pro trabalho. Bom, hoje o Devaneus é sobre isso, né? Sobre tudo aquilo que acaba e tudo aquilo que nasce depois que acaba. Então, para trocar essa ideia com a gente hoje, eu chamei a Maria Carolina. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada. Oi, Humberto. Oi, gente. Vamos começar aqui de uma forma um pouco mais profunda, mas também um pouco mais abrangente, né? Como eu falei aqui no textinho de introdução, a gente tende a relacionar término a fracasso, né? Se terminou é porque não funcionou, se terminou é porque não deu certo, não valeu a pena, eu perdi meu tempo. Mas tudo na vida é cíclico, né? Então por que a gente tem tanto medo, tanto receio de encerrar ciclos para começar novos? Bom, eu acredito que a gente tem esse receio de terminar ciclos, iniciar novos, né? Não receio, a gente sofre muito por causa que a gente, primeiramente, sofre pelo que não foi, né? Pelas as nossas projeções, o que a gente projetou, e acabou que essas lembranças, né? Esses sonhos, esses projetos não vão ser vividos. E a outra coisa que eu acredito que a gente sofra bastante é por conta do nosso próprio ego mesmo. Claro que tem o apego, as pessoas sempre falam de apego, né? Mas eu acredito que o apego, ele tá ali andando junto com o ego. E quando o nosso ego é ferido, né? Seja por uma traição, ou porque a gente achou que merecia melhor de alguma coisa, de alguém, ou de um trabalho, sei lá, e não é nos dado, a gente acaba sofrendo, né? O nosso ego é abatido. E todo ser humano possui ego, né? Então, o apego, ele vem por último, acredito, porque ele tá inserido na questão da projeção, né? E Aham. do ego também. Essas coisas são as que mais fazem a gente sofrer. A gente, quando fala em término, né, a gente também tem muito aquela questão do terminar bem, né? Vamos falar aqui de relacionamento amoroso, né? A gente fala sobre o terminar bem, sobre aquele término saudável. Ah, é porque a gente trocou uma ideia, a gente conversou e chegamos à conclusão. É tipo término de famoso, né? Famoso Uhum. nunca termina brigado. Famoso nunca termina um jogando um prato na cara do outro. Nunca tem essas coisas. Geralmente a gente conversou, Pô, então você acordou, virou pra pessoa, deu aquele beijo de bom dia. Aí vocês foram tomar um cafezinho e. Sabe o que eu notei agora? Eu acho que a gente não combina. Ah, é mesmo. Tava pensando isso. Ah, então vamos pra casa? Vamos. Aí separa. Pô, a gente sabe que não é assim, né? Chega a ser até infantil pensar nesse tipo de término. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre término saudável, se isso existe ou se isso é mais coisa de Instagram mesmo. Olha, eu acredito que esses términos, assim, que um dia, acordei aqui, nós acordamos e a gente viu que ambos viram que simplesmente não podem mais seguir juntos, mas que existe muito amor ainda, amizade, respeito. Eu só vejo essas coisas na internet, tá? Eu não tô dizendo, claro, que as pessoas não podem terminar de maneira pacífica, né? Sem haver abusos, traições, essas coisas. É claro que esse tipo de término, ele acontece, mas que não fica aquela rusga, né, entre as duas pessoas, eu acredito que é um pouco tópico, né? Para mim, uma relação que ela termina bem é aquela relação que a pessoa, né, uma das partes, provavelmente já foi terminando essa relação ali durante o decorrer dela
E aí chegou na pessoa e foi sincera: "Olha, a gente não consigo enxergar, né, um caminho que a gente esteja aí no futuro um do outro, por N e isso pode acontecer por N motivos, né. Pessoas elas vão mudando conforme o tempo vai passando, e você não é a mesma pessoa de 2 anos, 1 ano atrás, às vezes nem de meses atrás, e nem a pessoa que você conheceu, né. E aí acaba que, quando você vê que os planos, a pessoa que você conheceu não é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, você vai repensar, né, você pensa que tipo: "Pô, talvez essa relação ela não tenha mais futuro, né, ela já teve o início, o meio e o fim dela, e pronto". E isso não significa que a relação não deu certo, né, ela deu certo até onde ela tinha que dar, mas para mim, né, um término saudável é isso, mas isso não significa que, nossa, e vamos viver felizes para sempre depois como uns grandes amigos. Isso eu já discordo, não acho que seja Isso. tão assim. Não, é o que o pessoal fala, né? O pessoal acha que terminar saudável é ser amigo do ex, né? Ah, não, a gente terminou super bem, a gente sai pra rolê junto, a gente até. A gente tem problema nenhum em ficar com outras pessoas um na frente do outro, a gente tem problema nenhum. Ah, a gente tem o mesmo grupo de amigos, então a gente dá rolê junto todo final de semana. Pô, desculpa. Eu acredito que esse negócio de término com ex, ou de amizade com ex, é um negócio que, assim, na minha concepção, não funciona, né? Mas eu vejo muita gente pô, consegue ter uma amizade massa aí com ex, que tem aí um certo desprendimento. Só que eu acho que até quando você vai se relacionar com outra pessoa, né? Você ter tanta proximidade assim com seu ex, gera algum tipo de atrito, né? Algum tipo de conflito, nem que seja ali no começo da relação. Então, acho que você tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura pra conseguir, sei lá, lidar com essa situação, né? É, eu também acho que amizade com ex, tá, pra mim, particularmente, não rola. "Ah, Carol, porque você odeia todas as suas ex?". Não, gente, pelo contrário, não tenho nada contra elas. A minha questão é que, por exemplo, manter a amizade com o ex pode afetar, sim, as minhas relações amorosas que eu vou ter no futuro, né. E eu particularmente não gostaria de que a pessoa que eu fosse me relacionar tivesse inseguranças a respeito da pessoa que eu tive um relacionamento antes e que acabou, né. Ah, significa que o carinho que eu tinha por elas simplesmente não existe mais? O respeito? Existe, respeito elas no canto delas e eu no meu, até porque nem sempre, as relações acabam as 2 pessoas não sentindo nada, né, pela outra. Sempre uma das partes vai gostar ainda ou sofrer mais um apego, e acaba que eu não acho certo a gente, logo que decide terminar uma relação, se manter ali odiando aquela pessoa que você sabe que ainda nutre um sentimento por você, porque ela pode confundir as coisas eventualmente. Isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. Ou vice-versa, né? Se alguém termina comigo, poxa, e eu ainda tenho o sentimento, eu corto mal pela raiz, eu faço aquele no contact que falam, né? Tipo, bloqueio de Instagram, excluo telefone, faço de tudo, porque eu não quero ficar vendo a vida da pessoa, né? Ali stalkeando ela, ou com aquela sensação, tipo, será que eu mando uma mensagem? Porque isso vai só me machucar, né, e deteriorar ali o resquício de respeito que eu acho que ficou. E com o tempo essas coisas vão passando, né, passa esse sentimento de sofrimento, passa, e a gente acaba entendendo que é melhor não manter proximidade. Isso significa que eu não acredito que pessoas tenham só amizade com eles? Acredito sim, acredito que existam pessoas que depois de um término, né, passado aí um tempo, uns anos talvez, elas possam reatar uma amizade, né. Eu particularmente acredito que é cada macaco no seu galho e amigos, né, eu sempre digo assim: "Amigos eu já tenho, né".
Exatamente, amizade eu já tenho de outras pessoas e tá bom demais, né. E assim, quando a gente fala sobre manter amizade com ex, querendo ou não, um outro problema que vem junto é a conexão com a família, né. Quando você namora uma pessoa, consequentemente você tem algum tipo de relação com a família dela, e aí essa relação ela pode acabar se confundindo não entre vocês, né, mas entre as próprias famílias mesmo, de manter esse contato próximo, caso você tenha uma relação boa com a família do seu ex-par, né. Mas de toda forma, acaba confundindo um pouco, né, porque aquela relação ela continua ainda ali existindo, né, não tem aquele corte de vínculo. Então, tem algum tipo de comentário, pode ter algum tipo de fala que seja incômoda num relacionamento novo. Então, de fato, é como tu falou, é cortar o mal pela raiz, eu acho que pra mim é a melhor alternativa também. Mas aí a gente falou aqui de família, a gente falou aqui de um pouco sobre sentimento, um pouco sobre ego, e a gente não chegou ainda numa conclusão, pelo menos no relacionamento amoroso aqui, qual é a pior parte de terminar um relacionamento, né? Qual é a parte mais difícil? O que que impede a gente assim de tomar essa decisão mais rápido, né? Qual é o ponto chave para que se perceba que aquela relação ela precisa acabar? Putz, são tantas coisas, né? Primeiramente, né, eu acho que a gente fica protelando um término ali em busca de que algo mude, né? De que talvez a situação que você se encontra agora, né, digamos que algo esfriou, né? Houve muitos conflitos aí dentro da relação, divergência de opinião, divergência de se cuidar, de cuidar um do outro, né? E acaba que todas essas discussões desgastou ali a relação, né? Por causa de você recolheu ali emocionalmente da pessoa, né? Você não tá mais tão aberto emocionalmente para ela, mesmo estando com ela. Acaba que a gente pensa, né, que isso pode mudar eventualmente, que os nossos ressentimentos podem passar. É claro que quando a gente se ressente de alguém, a outra pessoa também pode estar ressentida, né? E pode mudar o jeito dela com a gente e aí acaba que é uma faca de dois gumes, né? Eu me afasto, a outra pessoa nota, ou ela se afasta também, ou ela vai buscar, né? Vai ficar empurrando ali que aquela relação volte a ser próxima de novo. E a tendência é a pessoa se esquivar. E acaba que um fica tentando mudar o outro e nada acontece. Mas nisso passa muito tempo, né? Porque a gente fica respeitando aí o que foi vivido, fica tentando voltar para o que era antes e não aceita que as coisas simplesmente mudam, né? Eu, Com particularmente, certeza. tenho uma dificuldade muito grande com mudanças, né? Uhum. Sei que as relações, elas iniciam muito fortes e depois elas vão amenizando, mas talvez por alguns traumas, sei lá, eu acabo que sinto muito essas mudanças de estágio, né? Quando a relação passa de ser muito intensa para ser mais amena, eu acabo sentindo a diferença. E para mim é difícil. Mas quando a gente vê que não tem retorno, né? Que não vai voltar a ser o que era antes, acaba que pode ser um ponto que dificulta a gente a terminar, né, essa busca incessante pelo que era e que não volta. Eu tenho uma experiência, assim, eu tenho 2 experiências de términos mesmo, né, de namoros, né, e uma coisa que eu percebo, tanto nessas relações de namoro como nas relações de um fica mais sério, né, de longa data, quando eu vou chegar no ponto do término, eu acho que eu já vivi a fase do luto, né, porque eu tenho a mania de justamente de protelar um pouco, de ir tentando e tentando, e conforme essas tentativas vão sendo falhas, eu vou meio que já me conformando ali de que aquilo já não é mais pra mim, né. Então eu vou vivendo esse luto ainda dentro da relação. E quando eu termino, a sensação que fica, talvez, pra quem vê de fora ou pra quem tá até mesmo pra quem estava na relação, né, de que, essa pessoa nunca me amou, essa pessoa não me valorizou, né, enfim. E é um caso, assim, de umas situações, assim, terminou e uma semana depois
Eu vim receber cobrança de amigas e tal, amigas da outra pessoa, né? E, cara, pô, a minha resposta é, cara, terminou, e aí a pessoa, mas não deu tempo de superar. Só que, pô, deu tempo, porque o processo de superação, ele veio de outros momentos, né? Não comecei a superar no momento que eu terminei. Eu entendo que isso, às vezes, é até um traço que pode ser chato, né, pra outra pessoa, porque a outra pessoa, às vezes, não espera o término, né? Mas, enfim, a sensação que eu tenho é que a pessoa que ela não espera um término depois que ele acontece é porque tava meio cega, assim, na relação, né? Quando eu falo de namoro. Quando eu falo de fica, não. De fica, realmente, o negócio é meio surpreendente a qualquer momento. Tanto a transformação disso no namoro, como o término, fica não tem nada a ver. Mas namoro, quando o namoro termina, é porque, meu irmão, se você botar na balança, já tinha várias coisas acontecendo aí no meio do processo. Mas uma sensação que eu tenho, e eu não sei se tu tem também, é que pra mim, terminar um relacionamento amoroso é muito mais, não vou dizer fácil, porque nenhum término é fácil, mas ele é muito menos pessoalmente doloroso, dói muito menos no ego, né? Tanto ser terminado, né? Ser a vítima do término, como ser o causador do término, é muito menos traumático até do que terminar uma relação de amizade, né? Porque eu sinto que quando eu construo um laço de amizade com alguém, eu construo um vínculo que, meu irmão, é quase um vínculo de irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, e aí quando eu sou ou traído por um amigo, ou, enfim, alguma amizade se desgasta a ponto dela se encerrar, eu sinto muito a parada, né? Eu queria saber como é pra ti esses términos de amizade, se tu sente muito, porque amigo tem aquela frase lá de que é um meme, né? Amigo, tenho outros, né? Tipo, faço outros, faço novos, que é a minazinha quando vai mudar de colégio. Então eu quero saber de ti, como é pra ti terminar esses vínculos de amizade? Olha, terminar um vínculo de amizade é difícil pra caramba, né? É muito, muito diferente de uma relação amorosa, porque eu acredito que um vínculo de amizade, muitas vezes a gente não enxerga, né, o fim dessa amizade, digamos assim. Claro que existem términos de amizade que eles são dados pelas circunstâncias, né? Por exemplo, o tempo afastou, daí você não tem mais aquela convivência diária, e por não ter mais a convivência diária, a pessoa acabou mudando e você também, as prioridades foram mudando e acabou que vocês se afastaram, né? Sem nenhum acontecimento muito brusco, só a vida aconteceu. Mas relações de amizade que se encerram por determinadas situações, eu acredito que elas são bem mais poderosas que o término de uma relação, né? Porque eu acredito que quando a amizade acaba, 5 anos depois, sei lá, 10 anos depois, você ainda lembra dessa pessoa e fica, putz, né? Onde foi que a gente errou, né, pra essa amizade aqui, que eu considerava essa pessoa, sei lá, como irmã pra mim, e de repente não era, por algum motivo, pela parte dela, né, por uma amizade que ela não retornou, você achou que aquela pessoa ia ser ali a sua rocha para que desse e viesse, mas de repente você estava ali só para cumprir um papel na vida dela. E quando você deixou de cumprir esse papel, ela falou, ó, beijo, tchau, pra Uhum. ti, e te tratou como um nada. Eu fico muito chocada, já sofri muito com isso, né? Tanto na minha fase de adolescente, saindo de adolescente para fase adulta, como agora. E não acho que é só tão simples assim, amigos, façam outros. Porque fazer uma amizade verdadeira é muito difícil, principalmente na sua fase adulta, né? Total, a gente vai amadurecendo e vai ficando mais difícil da pessoa furar a sua bolha, né? Ela entrar ali no seu círculo de confiança. Acho que a sucessão de acontecimentos que vão acontecendo desde ali do fim da adolescência até o meio da fase adulta aqui, a gente vai passando por algumas situações de amizade. Pô, posso trazer zilhões de exemplos aqui, mas isso que você falou do afastamento, né? Do tempo e das mudanças de hábitos, aconteceu uma coisa muito clara, assim, alguns anos atrás, de tipo, pô, passei
parte da minha adolescência convivendo com uma pessoa, com um cara que eu considerava um grande amigo. E aí, recentemente a gente se encontrou de novo, né, numa situação completamente diferente, numa situação de trabalho. E, cara, inacreditável, assim, tipo, eu tinha esse cara como um brother, mesmo com a distância, né, um brother muito que eu considerava demais. E aí, quando a gente se reencontrou, o cara tava completamente diferente, meu irmão, completamente mudado. A vida do cara girava em torno do dinheiro, tudo era sobre riqueza, sobre acúmulo, sobre é, ser amigos de pessoas influentes e ter muita grana e tudo meu é mais caro e eu não sei usar coisas de pobre. E, cara, eu não sou assim, entendeu? Eu não consigo viver perto de gente assim, onde tudo é dinheiro, tudo é ter, tudo é posse. Pô, cara, não sou assim, não consigo, não tenho nem assunto com esse tipo de gente, sabe? E aí, naturalmente, eu vi, cara, eu não te conheço mais, acho que a gente tem mais nada em comum, não tem mais como a gente ser brother. E aí eu naturalmente me afastei, assim, não teve uma briga, não teve nada. Eu só olhei pra aquele cara e eu disse, meu irmão, felizmente, a imagem que eu tinha de você, ela não existe mais. E aí me afastei mesmo, cortei contato. E ele percebeu e também, tipo, não veio atrás de cobrar, não veio atrás de falar nada. Também se afastou. E aí seguimos caminhos diferentes. E eu acho esse tipo de término de amizade muito mais massa. Muito mais tranquilo, assim, pô, a gente não bate, a nossa ideia não bate mais, a gente não se entende e beleza, assim, ninguém é obrigado a ser amigo pro resto da vida. Acho que amizades, elas têm fases. Obviamente, tem as amizades que duram a vida inteira, porque a gente segue criando laços, criando ali valores que convergem, mas tem amizade também que é daquele momento, né? Aquele recorte da sua vida foi muito massa e a gente teve uma amizade bacana. Hoje a gente não se fala mais, mas a gente se respeita, a gente só se afastou e beleza, assim. E não é um cara que, tipo, se ele precisar contar comigo, eu quero mais que ele se foda mesmo. Não é. É assim, se ele precisar contar comigo, ele pode contar comigo. Beleza, a gente vai lá, vai trocar uma ideia eu vou tentar ajudar, ou ele vai tentar me ajudar, eu tenho certeza que vai ser recíproco. Porém, uma coisa que a gente percebe nessa transição, né, da adolescência para a fase adulta, e é uma coisa que a gente vê acontecendo no BBB 26, em qualquer BBB aí passado. Gosto muito de BBB, para você aí ouvinte que não sabe, temos aqui um spin-off chamado Surtos Coletivos, onde a gente fala sobre Big Brother Brasil. Toda semana a gente faz um resuminho do que aconteceu, né, aí na semana. E tem uma dinâmica no Big Brother, que é a dinâmica do pódio, né, que é você vai escolher quem vai ser o seu segundo e quem vai ser o seu terceiro lugar. E ali a gente vê que existem amizades que elas são muito mais fortes de um lado do que de outro. Então, às vezes você coloca um cara no seu pódio, no seu segundo lugar, e o cara não te coloca nem no top 3, entendeu? Às vezes você não tá nem no top 5 daquela pessoa. É verdade. Isso é Né? verdade. Na vida é assim. Na vida é 100% assim. As pessoas, elas criam vínculos de amizades em níveis diferentes. E aí é interessante que tenha convivência pra gente saber como se a gente tá ali na mesmo peso ou se a gente tá dando um peso, se a gente tá dando duas medidas para um mesmo peso, né? Queria saber de ti como se tu já passou por essa situação de tu ser muito mais amiga de outra pessoa ou se de tu ter uma pessoa que achava que era muito mais tua amiga do que realmente era e como é que foi para lidar com isso. Olha, eu acho que eu passei por isso quando eu meio ali na fase da escola, né? Quando a escola acabou, eu sempre estudei na mesma escola, desde a primeira série até o terceiro ano. Então, de primeira série ao terceiro ano, eu sempre fiz amigos nessa escola. Mas com o passar dos anos, muitas pessoas foram saindo da escola, conforme outras foram entrando. Mas chegando ali no terceiro ano, eu achei que, por um momento, eu tinha construindo amizades ali que eu iria levar para minha vida. Bom, bastou a Uhum. escola acabar, a gente acabou a escola, ficou ali de férias, entre o período de férias e de faculdade. Algumas pessoas foram fazer cursinho, outros já estavam cursando faculdade. Eu ia comemorar meu aniversário de 18 anos, chamei pessoas que eu considerava ali minhas irmãs, e elas foram as únicas que não foram, né? Outras pessoas que eu nem achava que iriam aparecer foram, e as outras elas já tinham ali, em um curto espaço de tempo, achado a outra turma, né? Sei lá, uma foi para Calorá, né?
A outra estava no aniversário de outra pessoa que ela conheceu em tão pouco tempo, ou seja, o aniversário dessa pessoa que ela conheceu ontem é mais importante do que eu, que você já conhece há anos, né. Então, sim, já passei por essa questão de achar que essa pessoa é tão minha amiga quanto eu sou dela, que foi nessa época, e o que me aconteceu, eu sofri pra caramba, não vou mentir, tá, mas conforme o meu sofrimento, vem também o meu tolerância zero, que eu tinha muito na época, quando eu era adolescente, eu só falava assim: ó, "Ah, é, vai ser assim? Pois tchau pra vocês", cortei todas, não falei com mais ninguém, nunca mais. Com o tempo, o ano passou, uma ou outra veio falar comigo, dizendo que sentia saudade da amizade. E eu acatei, né, porque eu acredito que quando a gente guarda rancor também, a gente só faz mal a si mesmo. E acabei entendendo ali o que tinha se passado na época, mas não foram todas, né, quem não voltou também só ficou pra trás e a gente seguiu dessa maneira. Tem um negócio que a gente faz muito, né? Aproveitando que a gente tá falando desse tipo de amizade, a gente vai romantizando uma amizade, né? Justamente o que a gente trocou aqui no começo desse tópico, que é a gente vai transformando as pessoas em irmãos, né? A gente vai dando a proximidade, a gente vai deixando que essas pessoas entrem na nossa vida e vai criando uma conexão que fica às vezes, né, mais forte do que os relacionamentos para além, né, na vida. A gente vê muitas vezes acontecendo, muitos casos acontecendo de, tipo, amigos que são tão próximos da pessoa que a gente tá junto que chega a ser incômodo, né? É aquela amiga que não sai da casa, é aquela mensagem fora de hora, é aquela conversa fora de tom. E isso tudo vai criando atritos nas relações que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente acaba terminando com uma pessoa por causa de uma amizade que é extremamente incômoda. Ou às vezes a gente acaba terminando uma amizade porque a pessoa não consegue respeitar, né, o relacionamento, né? Então, assim, como que a gente coloca na balança, como que a gente traça esse limite, na verdade, do inconveniente, né? Tentando não terminar uma relação, mas como a gente sabe que essa linha tá tão turva que é hora de finalizar a relação? Olha, isso é muito difícil, né, porque dependendo aí de quanto tempo faz que a pessoa que você se relaciona tem essa amizade, fica até meio chato, às vezes, você mencionar ali a pessoa, né. Fica parecendo logo assim: "Ah, você tá com ciúmes, você não sabe dividir a minha atenção". É uma coisa muito delicada. Eu já tive um relacionamento longo até, que a pessoa tinha umas amizades meio inconvenientes, assim, mas não no sentido que se metia na nossa relação, não nesse sentido. Mas eu via ali entre elas uma amizade muito desproporcional, sabe? Onde, Aham. sabe quando você vê que a pessoa que você tá tem umas amigas que depreciam muito ela, sabe? A pessoa que você está. Às vezes, a pessoa que tem essas amizades que depreciam a ela mesma, ela não enxerga, né, mas quem tá de fora enxerga. E eu via isso, e por muito tempo eu só observei, né, mas acabou que quando eu estava junto, eu também sentia, né, esse impacto de: "Ah, não, primeiro essas pessoas aqui, depois vocês". A gente, né, nessas situações de beneficiar, primeiro determinadas amizades, e aí com o que sobrar, a gente vê como é que vocês ficam. Eu não falei assim: "Ó, acaba essas amizades aí que elas não servem". Eu não acho que essa é Uhum. a maneira correta de você abordar uma relação que é tão importante para a pessoa que você tá. Mas eu mostrava, né, as situações. Eu falei: "Olha o que aconteceu aqui, eu não acho isso certo". E com o tempo eu meio que só falei assim: "Ó, você, quando for sair com essas pessoas, você pode ir sozinha. Eu não irei, né, fique à vontade Perfeito. para ir, mas eu não irei fazer parte".
Porque é muito chato também você ter que falar assim, ó, ou essas pessoas ou eu, né? Eu acho que a gente coloca a pessoa numa situação, numa sinuca de bico É aí até infantil, né? é, e acaba que isso pode respingar em você. Mas, sinceramente, eu via isso já faz tempo, eu acho que eu era bem mais madura naquela época do que eu sou hoje em dia. Talvez eu fiz o efeito Conde reverso, talvez hoje em dia as coisas saíssem assim de um jeito muito áspero, Uhum. mas acho que a gente tem que ter cuidado com o que fala, né, em relação às amizades da pessoa, porque a gente nunca sabe em que base essa amizade foi construída, né. Com certeza, com certeza. Isso que você falou de ter cuidado com o que fala, né? E já que a gente tá falando sobre essa linha turva do limite, tem um outro tipo de término que a gente consegue colocar aqui na mesa, que é o término familiar, né? É quando a gente rompe vínculos com alguém que, sei lá, viu a gente crescer, ou que cresceu junto com a gente por conta de ou de comentários inapropriados, ou de posicionamentos políticos, ou de qualquer outro tipo de formação. Eu, por exemplo, né, já tive alguns términos familiares, né? Me afastei de pessoas da minha própria família por uma série de razões. Por comentários que eu não concordava, por posicionamentos na eleição que vão contra tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que representa. Aí, provavelmente, tem algum ouvinte agora pensando: pô, cara, se afastou da família por causa de política? Sim, cara, sim, porque tudo é política, né? É uma frase clichê, mas tudo é política, tudo é política. Se aquela pessoa ela defende um outro, né, um representante que vai contra todos os valores que eu acredito de igualdade dos povos, de não preconceito, de combate ao racismo, de tudo. Por que eu vou estar perto dessa pessoa se esses são os ideais que a pessoa segue, né? Se são completamente contrários ao do que eu acredito, por que eu vou continuar tendo contato com essa pessoa? Não faz sentido. E aí, e outra, se eu não tenho uma abertura saudável para debater com essa pessoa, não faz sentido eu manter, mas é sangue do seu sangue. Meu irmão, desculpa, mas sangue jorra e já era, tá ligado? Eu não tenho nada a ver, eu não escolhi ter essa pessoa perto de mim, mas eu tenho o direito de escolher não ter esta pessoa perto de mim. Então, falando um pouco de família, eu queria saber da tua relação, né? Como que a gente consegue afastar alguém da família sem ser aquela questão de, essa pessoa ela virou a ovelha negra da família, essa pessoa ela agora é o afastado, né? Tem como, a gente consegue realmente se afastar de uma tia, de um primo, até mesmo de pai e mãe, né? Tem muito pai e muita mãe por aí que é filho da puta mesmo e que faz tudo pra te colocar pra baixo, que faz tudo pra te pressionar. Tu já passou por alguma experiência dessa com algum familiar? Olha, Humberto, eu acredito que nenhum afastamento familiar vai acontecer e você não vai se tornar aí a ovelha negra da família, não, viu? Eu acho que Uhum. se você afastar alguém da sua família, você vai ser sempre alvo de comentário, né? Eu, particularmente, nunca tive esse afastamento familiar, não, né? Por conta de política, nem nada. Até porque acontece que dentro de grupos sociais, acaba que eu me torno ali um pouco people pleaser, tá? Isso é um problema. E eu me abstenho de algumas coisas, de falar, mas também não é como se eu mantivesse uma grande amizade, né? Porque a minha família em si, a família do meu pai, por exemplo, eu vejo as minhas tias, nem sei quantos anos faz que eu não as vejo, e não foi nem porque eu quis, é só por natureza mesmo das coisas. A família da minha mãe eu já vejo um pouco mais, a família da minha mãe sempre foi mais próxima, né, da gente, minha, dos meus irmãos. E acontece que, no caso deles, a gente tem sim posicionamento político. Os que não têm nenhum posicionamento não conversam sobre isso, né? Porque acontece também de a gente ainda ter pessoas que não falam sobre isso. Mas dentro de casa eu tenho muitas opiniões muito
pouco divergente da dos meus irmãos, por exemplo, mas em questões de valores, certo? Que aí é onde eu acho que é mais importante, né? Questões de valores, a gente tem os mesmos. E eu acho que quando a gente consegue manter os valores protegidos, né? Os meus valores são os mesmos que os seus, por exemplo. A gente consegue ter opiniões que não vão ferir aí um ao outro tão pessoalmente, né? E conviver junto. Mas isso eu acredito que eu sempre lidei com isso, porque eu sou filha única, eu tenho 2 irmãos homens, então, obviamente, meus gostos entre eles sempre foi muito distinto, né? Principalmente aí eu vou usar a questão de gênero feminino e masculino. Eu sempre fui bem menininha, assim, enquanto os meus irmãos já tinham os gostos deles bem voltados para futebol, essas coisas que eu nunca gostei. Então, acabou que eu já nasci inserida ali, sabendo que eu gostava, mas ao mesmo tempo tentando ali agradar ou só me posicionando de maneira tipo, esse é o meu gosto e pronto, assim eu serei e vocês sejam do jeito que vocês querem, a gente se respeita, né? Isso sempre foi meio que a maneira que eu fui criada. Óbvio que sendo a única filha mulher e caçula, sempre fui muito criticada por alguns gostos, né? Mas eu mantenho a minha posição, acredito que isso formou caráter e a gente acaba se posicionando melhor no mundo e sabendo conviver com diferentes opiniões. Como eu disse, se elas não ferirem os nossos valores, né? Então acho que a gente consegue conviver com pessoas com opiniões diferentes. Mas valores diferentes, eu acredito que não. Tu falou de valores, né? Valores diferentes e tal, e manter os nossos valores. Eu queria falar um pouco sobre os términos internos, né? Pra gente ir caminhando aqui pro nosso rumo final. A gente tem uma mania, né? A gente tem... É natural, eu acho, do ser humano fazer planos, né? Criar sonhos aí na nossa cabeça, desenvolver possibilidades de futuro pra gente. Então, uma das coisas que eu sinto muito também é quando eu sou obrigado a terminar com algum sonho meu, né? É colocar uma pedra ali em cima, porque a vida adulta chega e diz, cara, acho que a partir de agora isso aqui não cabe mais. Então, seja uma vontade profissional, seja uma vontade de, enfim, de passear, de fazer uma viagem, de arriscar uma coisa nova. Eu acho que quando chega um momento de botar um ponto final na parada, eu acho que é sempre muito traumático, né? E aí, eu queria saber da tua relação com o teu eu, né? Como é que é pra tua vida, na verdade, pra tu é ótimo, pra tua vida, terminar com esses sonhos antigos, né? Olha, eu acredito que, assim como para todo mundo, a gente se machuca muito, né? Quando a gente vê que alguns dos nossos sonhos, eles acabam sendo impossíveis ou, sei lá, tarde demais, né, para acontecer. Então, sendo bem honesta aqui, eu mesma vivo quase aí o término de um sonho, né? Não sei o que pode acontecer, mas sendo bem aberta em relação aqui, eu tenho um grande sonho de ser mãe. Isso não foi um sonho que eu sempre tive, mas me ocorreu ali durante meus 20 e poucos anos. Só que acontece que agora eu já tenho 30, né? Quando eu penso em colocar um filho no mundo, eu penso em ter uma estrutura de vida financeira muito boa, né? De maneira que eu pudesse sustentar esse filho pela vida inteira dele, até a fase adulta, independente da idade dele. Mas, como sendo uma mulher lésbica também, isso acontece que eu tenho que ter muito dinheiro também para fazer todo o processo de engravidar aí, né, solo, sei lá, fazer fazer o procedimento. E isso torna as coisas mais difíceis. E com as mulheres, infelizmente, a gente tem aí uma vida até uma determinada idade, onde é saudável, né, ter filhos. E eu não sei se, por exemplo, eu ainda consigo que esse sonho seja realizado.
Eu já entreguei, assim, o que tiver que ser será, mas eu tive que meio me acostumar com essa fase de, pô, com a possibilidade de simplesmente não acontecer. Eu acredito que quando a gente se conforma, né, com as coisas que são pra gente, a gente pode descobrir novos sonhos. Boa, perfeito. Uma pergunta mais pessoal agora, tá? Eu queria finalizar com ela, que é, eu queria saber de ti, o que que a gente perde quando a gente insiste em não deixar algo acabar, né? Porque a sensação que eu tenho é que uma parte da gente vai indo embora. Porque a gente vai insistindo e a gente vai se adaptando, seja uma relação familiar, seja um sonho, seja um relacionamento amoroso. Quando a gente não deixa que a coisa acabar, mesmo que a gente perceba que não vale mais a pena, a sensação que eu tenho é que a gente vai se quebrando, né? Que a gente vai tentando se colar ali, colar uns pedaços que não são nossos e acaba que não encaixando, e a gente vira um grande retalho mal feito, né, de nós. Então, eu queria saber de ti, o que que a gente perde quando a gente insiste em não deixar algo acabar? Olha, quando eu acredito que quando o que a gente perde quando insiste em não deixar algo acabar, a gente perde o novo, né? Eu acredito que sempre tem algo novo esperando pela gente. Se a gente tá num relacionamento amoroso ruim e a gente insiste em ficar ali onde não nos cabe, né? Se diminuindo, sofrendo o tempo inteiro, o que que a gente está perdendo? A gente está perdendo uma vida plena, a oportunidade de ter uma vida leve, sozinha, ou encontrar uma pessoa nova que combine, né, com o seu estilo de vida, com seus valores, com o que você quer. Seja um trabalho, a gente está perdendo de se descobrir em algo novo, de repente dar o pontapé no nosso sonho, né? Enquanto a gente está ali definhando numa coisa que a gente não gosta. Então, eu acho que quando a gente insiste em algo que já acabou, a gente está se privando de viver, tá? De viver coisas novas e coisas boas. Muito bom, muito bom. Ó o celularzinho tocando aqui em casa. Mas, ó, queria agradecer demais pela tua presença, Carol, foi muito bom, assim, acho que o nosso papo foi bem esclarecedor, né? E acho que vai ajudar muita gente que pode estar passando por esse processo de término, qualquer um deles que seja. Inclusive, pra gente finalizar dessa vez de verdade, eu queria que tu deixasse aí um conselho pra quem tá passando por qualquer tipo de término, né? Algo que tu acha que pode ser útil na vida dessa pessoa. E junto disso, tu já aproveitasse também pra deixar aí o teu alô, deixar um arroba, deixar como que as pessoas podem se encontrar e te encontrar, na verdade, para fazer uma aula de inglês ou para trocar uma ideia, o espaço é teu. Certo. Então, o meu conselho, né, para quem tá aí numa fase de término, seja de relacionamento, né, sofrendo por um trabalho ou algum sonho que não aconteceu ainda, né, que vocês não se preocupem, porque tipo, não se preocupe, para de sofrer, não. Você vai sofrer, mas a certeza que eu tenho é que vai passar e vocês vão substituir esse sofrimento por algo novo, porque a vida ela não para, né? Então ela está constantemente fazendo você se encontrar aí com pessoas novas, amizades novas, um trabalho novo, um sonho novo, uma ideia nova, né? O sofrimento, ele não é para sempre. E para me encontrar, só colocar o meu arroba aí, mcarolina_an, meio difícil, mas Humberto coloca o arroba para mim. Quem quiser ter Com aula de certeza. comigo, é só falar comigo aí nesse Instagram. E se quiser trocar um papo também, ia ser muito legal ver também a opinião das pessoas a respeito desse assunto, porque às vezes também a gente é muito limitado, né? Vai que a gente consegue ter outras perspectivas a respeito dessas situações. Com certeza, com certeza. A opinião do público é sempre importante. Inclusive, você que tá ouvindo, quer deixar o seu alô, quer mandar aí a sua opinião, comenta aqui, usa a caixa de comentários, tanto no YouTube como no Spotify. A gente tá sempre vendo, a gente tá sempre aí lendo o que vocês estão falando com a gente. E aproveite também
para apoiar a gente lá no Apoia-se, tá? A gente tem agora esse financiamento coletivo, apoia.se/devaneios marsupiais. Apoiando a partir de R$50, você vai poder mandar um vídeo de até 5 minutos comentando aqui com a gente sobre o assunto que está sendo falado na semana, né? Passando a sua opinião, passando a sua ideia, e a gente vai comentar em cima, seja essa ideia positiva, seja essa ideia negativa, e ó, esteja preparado, porque se você vier aqui com ideia merda, a gente vai te cobrar ao vivo, beleza? Então, manda aí, apoia, pode apoiar a partir de R$1. Então, você vai ver lá as categorias, a que mais cabe no seu bolso, e ó, todo apoio importa, a gente fica muito agradecido, cada realzinho vai ajudando a gente aí a manter o projeto ativo. As redes sociais da Carol vão estar aqui na descrição, tanto aqui no Spotify, como no YouTube, como no Deezer, em todas as plataformas onde esse podcast está sendo publicado, e também o post lá no Instagram vai sair em collab com ela, então vão lá, sigam @koalacaster, que lá vai ter o postzinho do programa, do episódio, cliquem lá que vai ter o arroba dela, ela vai estar mencionada. Fechou? Então é isso. Quinta-feira que vem tem mais. Esse episódio excepcionalmente está saindo na terça-feira. Na próxima semana volta ao normal, começa a sair às quintas de novo. E amanhã, quarta-feira, vai ter surtos coletivos, onde a gente vai fazer aí o resumo da quarta semana de Big Brother. Estamos fechando o primeiro mês de programa de um jeito, ó, maravilhoso. Fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença. Um beijo e até lá. Cena pós-crédito? Ah. Tá bom, tá o dente. Tá muito salgado, mas tá bom. E daí? Tá muito salgado. E daí? Te amo.